Good evening. Boa noite. Good evening. Boa noite. I spoke yesterday, just for a few minutes, Eu falei ontem por alguns momentos about a mural that I did over gang graffiti. sobre um mural que eu fiz por cima de um grafite que as gangues tinham feito. I was encouraged to show you a picture of this mural E eu fui encorajado a mostrar a vocês uma foto desse mural, as an example of impacting the city through good works and como um good exemplo art. de impactar a cidade por meio de boas obras e arte. So this first mural that we'll show was done over gang graffiti with gang permission. Então esse primeiro mural que eu vou mostrar para vocês foi feito por cima de grafite das gangues com a permissão das gangues. And then the gang protected the mural. No more graffiti. E depois que nós fizemos isso, a gangue protegeu o mural. Ninguém mais fez grafite por cima daquele muro. So this mural is the size of a passenger bus. Esse mural é do tamanho de um ônibus. I did it with a non-Christian friend. Eu fiz esse mural com um amigo não cristão. And it's a long story, but the police almost killed us. É uma história longa, mas a polícia quase nos matou. But when I finished the mural, Mas quando eu terminei o mural, the leader of the gang knocked on my door. o líder da gangue bateu na minha porta. He was waving through the window, please come, Ele please come. estava acenando pela janela, dizendo, venha, por favor. With 50 of his leaders. Com 50 dos seus líderes. I started praying and fasting. Eu comecei a orar e jejuar. This was either a very good thing or a very bad thing. Porque isso era ou uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. He said, as soon as I hit the sidewalk, as soon as I walked out the door, Ele disse, assim que eu saí na calçada, assim que eu pisei fora de casa, he said, it's beautiful. But what does it mean? assim que eu saí de casa, ele disse, isso é lindo, mas o que isso significa? So I said, well, I'll tell you. So we walked around the corner to where the mural was. Então eu disse, eu vou te mostrar. Então a gente deu a volta no quarteirão até onde estava o mural. There was a bar across the street that was filled with men. Existia um bar do outro lado da rua, cheio de homens. They were drinking. Eles estavam bebendo. They saw me. Eles me viram. They saw the gang. Eles viram a gangue. They said, oh, the gang's going to kill Brian. E eles pensaram, a gangue vai matar o Brian. Let's watch. Vamos assistir. So the bar empties out. Então o bar esvaziou. There's a laundromat where mothers are washing clothes. Existia uma lavanderia ali perto também, onde as mães do bairro estavam lavando roupas. They see, oh, there's Brian. E elas viram e disseram, ali está o Brian. He's surrounded by gang members. Existem membros da gangue ao redor dele. They're going to kill Brian. Eles vão matar o Brian. Let's watch. Vamos assistir. So I start to explain the mural. Então eu comecei a explicar o mural. The power of the Pentecost, last one. The power of the Pentecost for me is not that people are speaking in tongues. O poder do Pentecostes, na minha opinião, não é as pessoas falarem em línguas. It's that people understand the gospel in their own language. Mas o poder é que as pessoas entendam o evangelho em sua própria língua. This says peace. E isso diz paz. It's in graffiti wild style. Está escrito nesse mural paz num estilo grafite. The gang decided the theme of this mural. A gangue decidiu o tema desse mural. There's another section that says, come unto me and I will give you peace. Existe uma outra seção que diz, vinde a mim e eu vos darei descanso, paz. I'm explaining this to the gang and to the men from the bar. Eu estou explicando isso para os membros da gangue e para os homens que estavam no bar. And here come the police. E aí chega a polícia. From all different directions. De todas as direções. And the cars jump up onto the sidewalk. E o carro pula na calçada. All the police get out with the batons out, ready to beat us. Todos os policiais saem do carro com seus cacetetes nas mãos, pronto para nos atingir. But the gang leader looked at me. Mas o líder da gangue olha para mim. I'm with you. E diz, eu estou com você. You're with me. Você está comigo. It was a verbal contract. Foi um contrato verbal. So when the police came, então quando a polícia chegou, none of us moved. Nenhum de nós se moveu. The police came with the bats. A polícia chegou com os cacetetes. "20 officers. 20 policiais. And the lieutenant said,
Who's in charge? E o tenente disse: quem está no comando? And all the gang members looked at me. E todos os membros da gangue olharam para mim. So I said, officers, let me tell you about Jesus. Então eu disse: policiais, deixa eu dizer a vocês acerca de Jesus. They left their lights on, Eles deixaram a sirene ligada. so the building across the street emptied out. Então o prédio do outro lado da rua se esvaziou também. So through this mural, on one night, I shared the gospel with maybe 200 people. E por meio desse mural, em uma noite, eu compartilhei o evangelho com cerca de 200 pessoas. Everyone said I would be killed Todo mundo disse que eu seria assassinado and that the mural would not last 5 minutes. e que o mural não duraria nem 5 minutos. I'm still here. Eu ainda estou aqui. And the mural lasted for 2 years. E o mural durou 2 anos. Then we had to redo it Então a gente teve que refazê-lo, because the paint started to crack and fall. porque a pintura começou a quebrar e cair. The word got out about this one mural, E a palavra acerca, a notícia desse mural se espalhou. so we'll go to the next one. A bank called me and said, can you please do a mural over graffiti? Um banco me ligou e disse: você poderia fazer um mural em cima do grafite? So this one is a neighborhood version of the prodigal son. Então esse mural é uma versão da vizinhança acerca do filho pródigo. I'm 2 meters tall. Eu tenho 2 metros de altura. If I stand in front of this mural, Quando eu fico de frente a esse mural, I come up to here, halfway up to the shin. eu fico, I come to here. eu bato aqui. Okay, so it's a big painting. Então é uma pintura muito grande. This took 3 weeks. Isso levou 3 semanas. I worked with 15 other professional artists. Eu trabalhei com outros 15 artistas profissionais. The fun part about this, E a parte divertida disso, well, 2 things. The chimney, you see that it goes higher up on the left side? 2 coisas. Primeiro, você consegue ver ali na esquerda a chaminé? We had designed in the lobby of this bank a drawing with color so that people could see it. A gente fez no lobby, na entrada do banco, a gente fez um desenho bem colorido para que as pessoas pudessem ver. And we had, with painting the story from the right to left and from left to right, what made sense to people. E a gente tinha pinturas da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e isso não fazia muito sentido para as pessoas. Since there are more than 100 languages spoken in my small neighborhood, E desde que existem mais de 100 idiomas falados no meu bairro, it didn't matter. não importava. So we decided it's a story about heaven, so we put the mural from right to left and we put heaven in the chimney. Então a gente decidiu que essa era uma história acerca do céu. E a gente colocou o mural da direita para a esquerda e o céu era a chaminé. So this is a neighborhood version of the Bible. Então essa é uma versão bíblica a partir da vizinhança. Now the other fun thing about this painting, A outra coisa legal acerca dessa pintura my friends who are not artists got involved. é que os meus amigos que não são artistas também se envolveram. This is the view from the subway station. You're standing on a platform looking at this while you're waiting for the train. Essa é a vista da plataforma do metrô. Você está na plataforma do metrô esperando o trem, é isso que você vê. Maybe 500,000 people would see this every day. Talvez 5.000 pessoas veem esse mural todos os dias. So I have a crazy man who's a friend Eu tenho um amigo muito louco who spent a week riding the train. que passou uma semana andando de metrô. When the train would get to within view of this mural, Quando o trem chegava numa posição que era possível ver esse mural, he would stand up and he would shout, ele ficava de pé e começava a gritar: "It's Jesus!" é Jesus! Everyone with their morning cup of coffee. Todo mundo com a sua xícara, com seu copo de café de manhã. And he's black and he's really cool. E Jesus é negro e ele é muito legal. And so they would all freeze and then he would tell them the story of the prodigal. E as pessoas ficavam paralisadas e aí ele contava para elas a história acerca do filho pródigo. He'd get off at the next stop and then wait for the train go in the other direction. Ele and do this descia na all estação day. seguinte, aí ele esperava o metrô que voltava, ele entrava e voltava e fazia a mesma coisa de novo. Other friends would stand on the platform with other people who were just waiting for the train. Outros amigos ficavam na plataforma com outras pessoas esperando o trem. Hey, what do you think? O que você acha? That's interesting, huh? Interessante, hein? Do you know what that means? Você sabe o que isso significa? No. Não. Well, you know, this is the story of, and they would explain the prodigal son. Essa é a história, e aí eles explicavam a mensagem, a parábola do filho pródigo.
This led to another mural. Isso nos levou a um outro mural. I have 4 different slides. It's a big mural. It's even bigger than this one. Eu tenho 4 slides diferentes, mas é um mural só, porque é um mural muito grande. We did this one with permission from a owner of a building. A gente fez esse com a permissão do dono de um prédio. And more important, from the gangs. We got permission from the street gangs. E mais importante, a gente teve permissão das gangues para fazer esse mural. This wall was covered with what we call RIP, tombstones. It was like a cemetery, a memorial wall. Esse muro estava coberto com tumbas, com sepulturas desenhadas em cima do muro. If you are seen painting over one of these things, this is a death sentence. You're saying to the gangs, please kill me now. Se você visse aquilo, você perceberia que era uma sentença de morte. Era como se alguém estivesse dizendo, por favor, me mate agora. So I asked permission of the gangs. Então eu pedi permissão para as gangues. And they said, well, what would the mural be about? E eles perguntaram, mas você quer fazer um mural que vai mostrar o quê? I said, how about we should all love one another? E eu disse, que tal nós devemos amar uns aos outros? Good idea. E eles disseram, boa ideia, We like this. a gente gosta disso. So they would watch us paint all summer long. Então eles observaram a gente pintando o mural durante o verão inteiro. They'd be standing there across the street watching Eles estavam de pé do outro lado da rua assistindo, with their weapons, com as suas armas. and I would walk across the street with my paintbrush, E eu atravessava a rua com o meu pincel. and I would try to put it in their hand. Here, help us. E eu tentava dar o pincel para ele, falando, aqui, ó, ajuda a gente. No, 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 I don't want to ruin it. It's too beautiful. E eles diziam, não, 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 eu não quero estragar, tá bonito demais. This street was the most dangerous street in the neighborhood when we started painting. Essa rua era a rua mais perigosa da vizinhança quando a gente começou a pintar. And when we dedicated this painting, the shooting stopped. E quando a gente terminou esse painel, os tiroteios pararam. So in 4 sections, the first one is the creation of creation. Então, em 4 sessões, o primeiro é a criação. We're also teaching the neighborhood Greek. A gente logos. também está ensinando o grego à vizinhança, logos. This is the hand of God populating the earth. Esse segundo slide é a mão de Deus criando a população da terra. By the way, this was designed by 9 high school teenage kids A and myself. propósito, isso foi desenhado por 9 alunos high school Yeah. do ensino médio. It just so happened 3 white, 3 black, and 3 Latino. E é interessante porque eram 3 alunos negros, 3 brancos e 3 latinos. It wasn't my plan. That's just how God worked. Não foi meu plano, foi assim que Deus operou. So they decided that the hand of God should look very colorful, Então eles decidiram que a mão de Deus deveria ser bem colorida, like a Brazilian family, every color in the rainbow. como uma família brasileira, todas as cores do arco-íris. And so the colors of the world scattered across Então as cores do mundo se espalharam with the mandate, fill the earth and multiply. com o mandato: enchei a terra, multiplicai-vos. Just very briefly, you can see on the left-hand side some of the scripture. Big. Você consegue ver ali à esquerda a passagem da escritura bem grande. The next slide. This shows the destruction of God's perfect plan through sin. O próximo slide mostra a destruição do plano perfeito de Deus quando entrou o pecado. And so some of the examples of our sin, lust, greed, envy, Então, shattering God's perfect world. Alguns exemplos do nosso pecado: inveja, what else? Greed, envy. Inveja, ganância, estragando a criação de Deus. And then the next slide, notice that all these shards, all these pieces of glass are flying everywhere. Perceba que esses cacos de vidro estão voando por todos os lados. And then the next slide shows the final piece, which is all those are being put back into perfect order as God ordained in the form of Jesus E Christ. perceba que o último slide mostra que tudo foi reorganizado novamente por meio de Jesus Cristo. So you see that Jesus is like a stained glass window of all these colors. Perceba que Jesus é como um vitral de igreja com todas essas cores. You can't get away with painting Jesus as white or black in my neighborhood in Chicago. Na minha vizinhança em Chicago, você não consegue se safar se você pintar Jesus como se ele fosse negro ou como se ele fosse branco. In our church, our English congregation had 40 languages spoken. You can't get away with it. Na minha igreja, é uma congregação que fala inglês, mas nós temos mais de 40 idiomas representados. So we presented Jesus as one of the world for the world, that he gave the blood of the world was in his system,
that he shed for all of us. A gente apresentou Jesus como alguém que é do mundo para o mundo, alguém que derramou seu sangue por nós. So now I live in Washington, D.C., E agora eu vivo em Washington, capital dos Estados Unidos, a different city. uma cidade diferente. And now I'm struck with how do I live in a new place that's strange? E agora eu fui atingido com a pergunta: como que eu vivo num novo lugar que é estranho? In the 1950s and 40s, my neighborhood was one of the capitals for jazz. Na década de 40, de 50, o meu bairro foi conhecido como o nascedouro do jazz. 1960 through 1980, the neighborhood experienced riots and violence. Na década de 60 até a década de 80, essa vizinhança experimentou rebeliões e violência. By 1990, my neighborhood had hit bottom. Na década de 90, a minha vizinhança chegou no fundo do poço. It was a place where you could buy crack, Era um lugar onde você conseguia comprar crack, you could buy a prostitute, você podia comprar uma prostituta, and it was a lovely place to kill somebody. e era um lugar maravilhoso para matar alguém. In this neighborhood, there are over 65 churches. Nessa vizinhança tem mais de 65 igrejas. I can walk to 30 churches within 5 minutes of my front door. Dentro de 30 minutos eu consigo caminhar por 30 igrejas a partir da minha casa. What was the response of the church Qual foi a resposta dessas igrejas? to the violence and chaos? Para a violência e caos. Quite simply, the church ran away. De forma simples, a igreja fugiu. An author told it this way: they fled the city, taking their household gods with them. E alguém já disse que aconteceu o seguinte: eles fugiram da cidade, levando seus deuses consigo. My city is now divided by class and culture. Agora minha cidade é dividida em classe e cultura. And the church is asleep in all of this. E a igreja está adormecida no meio disso tudo. A bunch of churches in my neighborhood woke up a couple years ago. Algumas igrejas na minha vizinhança acordaram alguns anos atrás, These are traditional black churches, as igrejas tradicionalmente negras, and they discovered that white people are now living around them. e eles descobriram que agora existem brancos vivendo ao redor deles. And they have no idea what to do about E eles this. não têm ideia do que fazer acerca disso. When I talked to these pastors, I said something they didn't like. Quando eu conversei com esses pastores, eu disse algo de que eles não gostaram. I said, "You're acting white. Eu disse: vocês estão agindo como um branco. You're doing the same thing that white churches did when you moved in. Vocês estão fazendo a mesma coisa que as igrejas brancas fizeram quando vocês se mudaram para cá, Circle inward. ficando fechado no seu próprio mundo, Resist the newcomer. resistente aos visitantes, Ignore them completely. ignorando-os completamente. Hey, maybe they'll go away." Ei, talvez eles vão embora. My new neighbors have an opinion of the church. Meus novos vizinhos têm uma opinião acerca da igreja. Here's the theology of the church in my neighborhood. Aqui está, eis a teologia da igreja na minha vizinhança. 5 points. 5 pontos. They drive in from the suburbs. Eles vêm dos subúrbios, They park illegally. They park their cars like crazy people, drunk people, all over the neighborhood. eles estacionam de forma ilegal em toda a vizinhança, They make a lot of noise on Sunday morning. eles fazem muito barulho domingo de manhã, They only talk to themselves. eles só conversam entre si They bury their dead. e eles enterram os seus mortos. That's the mission of the church in my neighborhood. Essa é a missão da igreja na minha vizinhança, In the name of no Jesus. nome de Jesus. So, I asked myself the following questions. Então eu me fiz as seguintes perguntas. How do I, as a white man, Como que eu, sendo branco, um homem branco, enter an all-black neighborhood? me mudo para uma vizinhança cuja maioria é negra? How do I, as a white man, Como eu, enquanto um homem branco, show that I'm not there to take over? mostro a eles que eu não estou lá para roubar a vizinhança deles? How do I, as a white man, Como eu, enquanto um homem branco, live as a servant? vivo como um servo? How can I tear down the wall of fear and mistrust? Como que eu posso destruir o muro de medo e falta de confiança That exists between white people and black people in my city today? que existe entre brancos e negros na minha cidade hoje?
can I actually be an agent of reconciliation? Será que eu consigo ser um agente da reconciliação? So I decided I would start a conversation with my neighbors Então eu decidi começar uma conversa com os meus vizinhos, without words. sem palavras. I decided I would sweep. I would clean the streets. Eu decidi varrer. Eu decidi que eu iria varrer as ruas. There was garbage everywhere. Tinha lixo por todo lugar. So I would get my broom Então eu pegava a minha vassoura and I would start to sweep. e eu começava a varrer. Work it, baby, work it, work it. Okay, I'm gonna sweep the whole. So instead of just in front of my house, Então, em vez de varrer só em frente à minha casa, I would do the entire street. eu varria toda a rua. These days I average about 12 to 15 blocks per weekend. Like nowadays? Yeah. Hoje em dia, eu varro por cerca de 12 quarteirões por final de semana. I decided I would take over, I would declare ownership on one thing and one thing only. Eu decidi que eu iria tomar uma coisa como minha. Uma coisa apenas eu ia declarar como sendo minha. Lixo. Lixo. Bom tradição. Wow, bom português. When I started sweeping, Quando eu comecei a varrer, there were more than 13 drug houses on my street. havia mais de 13 bocas de fumo na minha rua. When I started sweeping, Quando eu comecei a varrer, there were all-night intersection, like a drive-through drug supermarket. existia uma espécie de drive-thru de drogas na minha rua. And there was active places where drug dealers would store their drugs. E existia lugares na rua onde os traficantes guardavam as drogas, Throughout my neighborhood. por toda a minha vizinhança. So I would go out with my broom and pray. Então eu saía com a minha vassoura e orava. And let's say that this table represents a drug dealer's car. Então, digamos que essa mesa representa o carro de um traficante. And there's maybe 5 drug dealers here. E talvez tenha 5 traficantes no carro. And I would start to sweep, and I'd sweep underneath the car. Aí eu começava a varrer, eu varria debaixo do carro. Excuse me, I'd sweep around the shoes. Dá licença, e eu ia varrendo ao redor dos pés deles. Circle after circle after circle around the car. Eu circulava ao redor do carro e dava várias voltas ao redor do carro. Maybe I might find a little piece of garbage. Talvez eu possa encontrar algum pedacinho de lixo. I'd go and I'd put it in the garbage can. Aí eu pegava o lixo, jogava na lata de lixo. And then I'd come back and work on that car some more. Aí depois eu voltava e varria um pouquinho mais debaixo daquele carro. They'd have to leave. Eles tinham que ir embora, This was embarrassing for them. porque isso era constrangedor para They eles. can't look like tough narcos Eles não podem parecer durões, while some big white guy's sweeping around their feet. enquanto existe um cara de 2 metros de altura varrendo os pés deles. This is embarrassing. Isso é constrangedor. My neighbors say, ooh, you be careful. Os You meus be vizinhos disseram, cuidado, careful." They hate you, Brian. eles te odeiam, Brian. But my cleaning has removed the places where they hide the drugs. Mas quando eu comecei a varrer, isso removeu os lugares onde eles escondiam as drogas. I've been sweeping for 13 years. Eu tenho varrido por 13 anos. We're down to 1 drug house now. E agora a gente só tem uma boca de fumo na All the rua. rest are occupied by complete families. Todas as outras bocas de fumo hoje são ocupadas por famílias completas. Another thing I decided to do, Uma outra coisa que eu decidi fazer, signs. letreiros. I thought this was a really cool idea. Eu pensei que essa foi uma ideia muito boa. Big pieces of paper the size of this podium. Grandes pedaços de cartolina do tamanho dessa mesa, With the word drugs com a palavra drogas and an arrow. e uma seta. And another sign, maybe 5 feet away, drugs and another arrow. E um outro sinal, tipo uns 2 metros para frente, escrito drogas e outra seta. And then another sign, drugs and an arrow here. E a outra seta, e um outro letreiro escrito drogas e uma seta apontando aqui. I didn't touch the drugs. Eu não encostei nas drogas. But the entire street and behind us, all the way around the neighborhood, signs, drugs, 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 here. Mas toda a vizinhança estava cheia com esses sinais, drogas, 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 aqui. I did this early in the morning. Eu fazia isso bem de manhãzinha My wife caught me e a minha esposa me pegou. when I came back in the house. Quando eu voltei para casa, She was just waking up. ela estava acabando de acordar. What are you doing? O que você está fazendo? Signs? Letreiros. What? O quê? Wait, she looked out the window Ela olhou para fora da janela and she saw throughout the neighborhood huge signs, drugs, drugs. e ela viu por toda a vizinhança grandes letreiros, drogas, drogas, drogas. How do you those of you who've been married
20, 30 years, you know this expression, we had an argument? Vocês que são casados há 20, 30 anos, vocês conhecem essa palavra. A gente teve uma discussão. This was in the time when if the drug dealers thought that you called the police, Essa era uma época na qual, se os traficantes desconfiassem que você ligou para a polícia, they would blow up your house. eles iriam explodir sua casa. 3 houses were blown up in Baltimore. 3 casas foram explodidas em Baltimore. One was blown up in my neighborhood Uma foi explodida na minha vizinhança. when I did this ridiculously silly thing. When I did this silly thing, the signs. Quando eu fiz essa coisa inocente, essa coisa tola, os letreiros, I had fun. eu me diverti. I thought it was a good idea. Eu pensei que foi uma ideia boa. My wife, not so A much. minha esposa nem tanto. But the drugs disappeared. Mas as drogas desapareceram. No mais. Another thing that I would do Uma outra coisa que eu fazia, when it would snow. quando nevava, Snow? neve, Do you know snow? vocês conhecem neve? How many of you have actually thrown a snowball? Quantos aqui, na verdade, já arremessaram uma bola de neve? Okay. Aham. Those of you who don't know, snow is white stuff that falls from the sky. Vocês que não sabem, neve é aquela coisa branca que cai do céu. It's really cold. É muito gelado, It sticks to the ground. gruda no chão, You slip and you fall. você escorrega e cai, You got to move it out of the way. você tem que tirar do caminho. So I would get up early when it snows, Então, quando nevava, eu acordava bem cedo and I would remove the snow. e eu removia a neve. For myself Para mim, na minha casa and all my neighbors. e para todos os meus vizinhos. I would try to shovel the entire street. Eu tentava tirar a neve da rua inteira. I like to shovel. Eu gosto de tirar neve. I love the cold. Eu gosto do frio. My wife, not so much. Minha esposa nem tanto. My neighbors would look out the window. Os meus vizinhos olhavam pela janela. Who shoveled our walk? Pô, quem tirou a neve da nossa calçada? They'd look out the door. Eles olhavam para fora da porta. Brian. O Brian. Okay, and then they would be embarrassed. E aí eles ficavam constrangidos. And they would get dressed, Aí eles se trocavam and they'd walk out, e eles saíam. and they'd help shovel another neighbor. E aí eles me ajudavam a tirar a neve da casa de outro vizinho. Viva la revolution. Huh? So the culture of our street now Então a cultura da nossa rua nesse momento is when it snows, é que quando neva, the sidewalk is spotless. a calçada não tem uma mancha. Another thing I've been practicing Uma outra coisa que eu tenho praticado is humility. é humildade. This is hard for us white people, Isso é difícil para nós brancos. very hard. Muito difícil. But Mas, after 6 months of sweeping, depois de varrer durante 6 meses, a woman opened her window uma mulher abre a sua janela, and stuck her head out põe a cabeça para fora and called to me. e me chama. This is my first conversation on my street. É a primeira conversa que eu tenho na minha rua. So I'm sweeping for 6 months. E eu já estou varrendo há 6 meses. Myra sticks her head out. Hey, what's your name? O nome dela era Myra. Ela coloca a cabeça para fora e diz: Ei, qual é o seu nome? Brian, Brian. thank you. Obrigada. I've been watching you. Eu tenho observado você. She says, and I want you to know how much I appreciate what you're doing. E eu quero que você saiba o quanto eu aprecio o que você tem feito. I told her, thank you, Eu disse a ela: obrigado. and it's an honor to be your neighbor. E é uma honra ser teu vizinho. She closed the window. Ela fecha a janela. End of conversation. Fim da conversa. But Mas Myra was special. Myra era especial. She was the gatekeeper for the entire community. Ela era como a guardiã de toda a comunidade. By the end of that week, everyone on the block knew my name. No fim daquela semana, todo mundo no quarteirão sabia o meu nome. They used to call me the sweeper dude. Eles costumavam me chamar o cara que varre. Now they're waving. Hey, Brian. Hey, Agora eles Brian. estão acenando: Brian, ei, Brian. I also have learned how to apologize. Eu também aprendi como me desculpar. I apologize a lot, Eu me desculpo muito. even when it's something that I specifically have not done. Mesmo quando se trata de algo que eu especificamente não tenha feito. But maybe it was done by someone else who looked like me. Mas talvez tenha sido feito por alguém que se pareça comigo. So here's my chance to represent my culture Então essa é a minha chance de representar a minha cultura. by begging for forgiveness. Implorando por perdão. Other white people started to move in.
outros brancos começaram a se mudar para o bairro. And I knew it was going to happen. E eu sabia o que iria acontecer. The house prices were going to go up and rise in their level, O preço das casas vão subir. and the poor people would be moved out. E os pobres vão ter que se retirar. So I went door to door Então eu fui de porta em porta, asking forgiveness pedindo perdão for what was about to happen pelo que estava prestes a acontecer to my neighborhood, para a minha vizinhança, to their neighborhood. para a vizinhança deles. I said, I'm so sorry. Eu disse, sinto muito. Many of you will be moved out now. Muitos de vocês serão removidos agora. I didn't want this to Eu happen. não queria que isso acontecesse. I'm very sorry. Mil desculpas. My best friend said, what are you talking about? O meu melhor amigo disse, ei, de que você está falando? All the people who are being moved out, everyone leaving, As pessoas estão deixando, estão partindo. they're drug dealers, As pessoas que estão partindo são traficantes. or they're crackheads. Ou eles são viciados em cracks. They needed to get right or get out. Eles precisam acertar a sua vida ou que vão embora. And now that you're here, E agora que você está aqui, when we call the police, quando a gente chama a polícia, they actually show up. na verdade, eles vêm. Wow, thank you for being here. Obrigado por estar aqui. Now that you're here, Agora que você está aqui, that horrible pipe in the street, aquele cano horrível na rua, leaking for generations, que estava vazando há gerações, the city fixed it. a prefeitura consertou. And now that you're here, E agora que você está aqui, the park that was dirty and broken down, o parque que estava abandonado e sujo, it's fixed, it's beautiful, it's new. foi consertado, está lindo, está novo. So thank you for being here. Obrigado por estar aqui. And thank you for being a neighbor. E obrigado por ser nosso vizinho. Many conversations like this on my street. Eu tive muitas conversas como essa na minha rua. I also learned Eu também aprendi that people are watching our house. que as pessoas estão observando nossa casa. I need to see it up here. Many people are watching our house for bad intentions. Que muitas pessoas estavam observando a nossa casa com más intenções. We had just started to get to know names of our neighbors. A gente tinha acabado de começar a conhecer os nomes dos nossos vizinhos. And we took a trip to another part of the country E a gente fez uma viagem para uma outra parte do país for the weekend. durante um fim de semana. While we were gone, E quando a gente estava de viagem, our house was broken into a nossa casa foi invadida. many times. Muitas vezes. But the men couldn't steal anything Mas os ladrões não conseguiram roubar nada, because our neighbors called the police. porque os nossos vizinhos chamaram a polícia. And the men didn't think that anyone would care. Os ladrões não pensavam que alguém iria se importar. It's a black neighborhood, this is a white man, who cares? Isso aqui é uma vizinhança negra, quem mora aqui é um branco, quem se importa? At one point, they had a ladder up against the side of the house. Chegou um momento que eles colocaram uma escada na lateral da casa. 3 o'clock in the afternoon on a Sunday. 3 da tarde num domingo, Broad daylight. plena luz do dia. They're counting they're banking on the fact no one will call the police. Eles estavam se baseando no fato de que ninguém chamaria a polícia. The police came, A polícia veio, the men ran away, os homens fugiram, the police left, a polícia foi embora, men came back, os homens voltaram, neighbors called the police, aí os vizinhos ligaram para a men polícia, ran away, aí eles fugiram de novo, the police a left, polícia foi embora, men came back, eles voltaram all weekend long. o final de semana inteiro. My wife and I had no idea. A minha esposa e eu não tínhamos ideia. We get back out to our house, A gente volta para casa and Myra, the gatekeeper, e Myra, a guardiã, she rushes outside ela corre para fora and she says one sentence. e ela diz uma frase: You were robbed. você foi assaltado, Please don't leave. por favor, não vá embora. Then she said something else. E aí ela disse outra coisa: My son stole their ladder. Do you want it? meu filho roubou a escada dele, você quer para você? What? O quê? Another neighbor said, I fixed your broken back window. Um outro vizinho disse: eu consertei a janela dos fundos que foi quebrada. They were going to pull all of your things out the back window on the second floor. Eles estavam querendo roubar tudo por essa janela no segundo andar. So I bolted a huge piece of plywood. Então eu coloquei uma grande peça de madeira lá. What? O quê? So I invited all the people who had called the police Então eu convidei todos os vizinhos que tinham chamado a polícia to come to our house for supper, para vir até a nossa casa jantar, to tell the story. para que eles nos contassem o que aconteceu. Then what?
E depois, Oh, okay, then what? e depois, Then what? e depois, It was hilarious. foi hilário. We were laughing for A hours. gente ficou rindo por horas. Then my wife and I did something E aí eu e a minha esposa fizemos algo that caught them by surprise. que os pegou de surpresa. My wife was very nervous about A this. minha esposa ficou muito nervosa com You isso. can pray for my wife. E você pode orar por minha esposa. I make life very complicated for her. Eu tornei a vida dela muito complicada. But she agreed. Mas ela concordou. I said, listen, you have loved us and you barely know our name. Eu disse, perceba, vocês nos amam e vocês nem ao mesmo sabem o nosso nome direito. And you proved how much you love us by getting in the way. E stopping vocês us. provaram o amor de vocês por nós ao se envolverem com essa situação e impedir que os ladrões roubassem nossa casa. So if this happens again, Então, se isso acontecer de novo, just let yourself into the house. eu quero que vocês entrem na casa. Here are the keys to my front door. Aqui está a chave da porta da frente da minha casa. Here's the security code to the alarm. Aqui está a senha do alarme And here are the keys to my car. e aqui estão as chaves do meu carro. And I gave a copy to each of the neighbors. E eu dei uma cópia para cada um dos meus vizinhos. No. We can't accept this. Não, a gente não pode aceitar isso. You can't do this. Você não pode fazer isso. I just did. Eu acabei de fazer. And we say we love you E nós dizemos que te amamos. and thank you. E muito obrigado. Since that moment, A partir daquele momento, the spirit on our street changed completely. o espírito na nossa rua mudou completamente. No longer is it them and us. Não é mais eles e nós. Now it is we. Agora é It's a family. todos nós. It's all of us in the same thing together. Uma família, estamos todos juntos na mesma coisa. I've learned a few other things. E eu aprendi algumas outras coisas. I've learned to ask for help. Eu aprendi a pedir por ajuda. I've learning to receive help. Eu aprendi a receber ajuda. This is difficult for pastors. Isso é difícil para pastores. We like to pretend we're Superman, A gente gosta de fingir que somos super-homem. and actually our congregation would love to help us E, na verdade, a nossa congregação adoraria nos ajudar in our time of need. nos nossos momentos de necessidade. In this case, it was my neighbors. Nesse caso, eram os meus vizinhos. We rented our house for 7 years. A gente alugou nossa casa por 7 anos. Then we decided to buy it. Então, a gente decidiu comprá-la. Then we discovered enormous damage in the interior. E depois que a gente comprou, a gente descobriu que existiam muitos danos à casa no interior. The house should have fallen over. A casa já era para ter caído há muito tempo. It should have fallen in. Era para ter desmoronado. It should have fallen out. Era para ter quebrado. It should have exploded into flame. Era para ter explodido em chamas. And it was being eaten by termites. E estava sendo devorada por cupins. Other than that, it was a lovely house. Mas era uma casa adorável, além disso, apesar disso. My neighbors said, "We will help you. Os meus vizinhos disseram, nós vamos te ajudar. You cannot leave this neighborhood. Você não pode deixar essa vizinhança. We love you." Nós te amamos. 5 men showed up at my door, 5 homens apareceram na minha porta. and I learned they all worked in construction. E eu descobri que todos eles trabalhavam com construção civil. Who knew? Quem sabia? Quem diria? So one said, I will handle all of your demolition. Então, um disse, eu vou tomar conta de tudo que precisa ser demolido. Another one said, I will do all the architectural drawings. Outro disse, eu vou fazer toda a parte de desenho arquitetônico. One said, I will teach you how to do all of the carpentry in your house. E o outro disse, eu vou te ensinar como fazer toda a parte de carpintaria na sua casa. And the other one said, I will get you the best electrician, the best plumber, E o outro disse, eu vou conseguir para você o melhor eletricista, o melhor bombeiro hidráulico, and they will give you the best price in the entire city. e eles vão te dar os melhores preços em toda a cidade. Or I'll make sure they will never work again. Ou então eu vou me certificar de que eles nunca mais trabalhem. I called, instead of calling the church, Em vez de ligar para a igreja, instead of calling my family, em vez de ligar para minha família, I asked my neighbors to help us move out of the way. eu pedi para que os meus vizinhos nos ajudassem. I thought it might take a full day. Eu pensei, talvez vai demorar um dia todo. More than 30 people came to help. Mais de 30 pessoas vieram nos ajudar a mudar. Grandparents and little kids. Avós e criancinhas. Even 2 dogs. Até mesmo 2 cães. It was a party. Foi uma festa. It took 1 hour. Demorou 1 hora para tirar meus móveis da casa. We were going to buy lunch. A gente foi comprar almoço. I said, no, ciao. E eles disseram, não precisa, tchau. What incredible neighbors. Que
vizinhos incríveis. By the way, A propósito, my house is the best built house in the entire neighborhood. a minha casa é a casa mais bem construída em toda a vizinhança. There's twice the concrete, twice the wood. Existem duas vezes mais concreto, 2 vezes mais madeira. If there's an earthquake, you want to come to my house. Se houver um terremoto, você vai querer ficar na minha casa. Everything else will fall, mine will be safe. Todo o resto vai cair, a minha vai permanecer. So you know, 18 months, we were out of the house, we moved back in, 18 months later. Então a gente saiu da casa, a gente ficou 18 meses fora e depois a gente volta. It had a working bathroom. E tinha um banheiro que funcionava, It had a working bedroom. tinha um quarto que funcionava, It had a kitchen without any running water, tinha uma cozinha sem água corrente and there were no interior doors, e não tinha portas no interior da casa. no bathroom door. Não tinha porta no banheiro. Think about that for just a second. Pense nisso por um segundo. A whole new level of intimacy in our marriage. Um outro nível de intimidade no nosso casamento. Nothing to see here. Move along, move along. Nada para ver aqui, vai embora, vai embora. My family around the country has described this. A process. a minha família ao redor do país descreveu esse processo As an urban barn raising. como a construção de um Barn, like Amish barn raising, but in the city. celeiro, thank you. A construção de um celeiro urbano. Only they've never heard of such a thing. Só que eles nunca tinham ouvido falar disso antes. To be honest, neither of my neighbors. Para ser honesto, nem os meus vizinhos tinham ouvido falar disso antes. We are all really quite surprised. A gente ficou muito, muito surpreso. And I built my own house with my own hands, E eu construí minha casa com minhas próprias mãos and my neighbors. e com as mãos dos meus vizinhos. More than 50 of my neighbors helped us in one way or Mais the de other. 50 dos meus vizinhos nos ajudou a construir a casa. My tools are you tools. As minhas ferramentas são suas ferramentas. My worker is your worker. Os meus funcionários são seus funcionários. He's yours for a month. Eles são seus por um mês. Here are the keys to my house. Aqui está a chave da minha casa. Use my bathroom. Use o meu banheiro. There's food in the freezer. Ó, tem comida na geladeira. If it's still there when I get back, I will be angry with you. E se quando eu voltar para casa a comida ainda estiver na geladeira, eu vou ficar com raiva de você. It was literally a community development project. Foi literalmente o desenvolvimento de um projeto comunitário. I've learned a couple other things. Eu aprendi algumas outras coisas. Practice hospitality. Pratique hospitalidade. Now we have this house built by the community. Agora a gente mora nessa casa que foi construída pela comunidade. So now my wife and I invite everyone over to our house. E aí a gente convida, eu e minha esposa, a gente convida todos os vizinhos para casa. I started a new tradition for our community. Eu comecei uma nova tradição no nosso bairro. It's called the progressive dinner. É chamado de o jantar progressivo. I had to explain this to some of the people, Eu explico o que é esse jantar progressivo para algumas pessoas. and then they understood, E aí eles entenderam, but they were really nervous. mas eles estavam muito nervosos. I don't think this will work, Eles pensaram, eu não acho que isso vai funcionar, but we'll try. mas vamos tentar. So I invited everyone to come to my house Eu convidei todo mundo para vir à minha casa, for the first course. para a entrada, os tiragostos. Then everyone went across the street to Aí another depois neighbor todo mundo atravessou a rua para a casa de outro vizinho, for the second course. para o segundo prato. Then everyone came back across the street to another neighbor Aí for depois todo third. mundo atravessou a rua para a casa de um outro vizinho. Then across the street to another neighbor for dessert. E nesse vizinho eles comeram o prato principal e depois atravessaram a rua e foram na casa de um quarto vizinho para comer a sobremesa. Then another neighbor for coffee or drinks afterwards. E depois eles foram na casa do quinto vizinho para tomar um café e beber alguma coisa. No one wanted to leave. Ninguém queria ir embora. I opened the door and there's this crowd. Eu abri a porta e tinha essa multidão. And I'm watching neighbors introduce themselves. E eu estou vendo alguns vizinhos se apresentando uns aos outros. Hi, Hi, oi. I live at this place here. Eu moro aqui. For how long? Há quanto tempo? 7 years. 7 anos. I'm your next door neighbor. Eu sou o seu vizinho de porta. I've lived here for 12 years. Eu moro aqui há 12 anos. My name is. Meu nome é... Good to meet you finally. Muito prazer em conhecê-lo, finalmente. Finally. Finalmente. One woman was plastered up against the wall. It was so crowded. Uma mulher estava pressionada contra a parede de tanta gente que tinha. She's the only Latina on the block right Ela é now. a única latina no quarteirão. Her family's from El Salvador. A sua família é de El Salvador. She has to shout because it's so loud. Ela tinha que gritar porque estava tanta gente falando alto.
And in Spanish, she shouts, I love this. E em espanhol ela gritou, eu amo isso. This is incredible. Isso é incrível. I had no idea I had all these neighbors. Eu não tinha ideia que eu tinha tantos vizinhos. I'd never met anyone before. Eu nunca conheci ninguém antes. I'm hosting the next party in my house. Eu vou ser a anfitriã da próxima festa na minha casa. Over the past 3 years, we've averaged 4 of these parties per year. Nos 3 anos seguintes, a gente fez 4 festas progressivas por ano. Last summer, we had a one-night art show in our house. No verão passado, a gente teve uma exibição de arte que durou uma noite só na nossa casa. A neighbor said, your house isn't painted yet. Um vizinho disse, a sua casa ainda não foi pintada. You can do an art show here. Você pode fazer um festival de artes aqui. She said, there's 2 people who are artists down the street. Ele disse, existem 2 pessoas que são artistas ali no final da rua. I said, oh, I'll show their work and mine. E aí eu disse, ok, eu vou exibir o trabalho deles e o meu. You're an artist? E eles perguntaram, você é um artista? I thought you just clean the street. Eu pensava que você só varria as ruas. We had musicians, live music, A gente teve músicos, música ao vivo and over 400 works of art in our house. e mais de 400 obras de arte na nossa casa. I gave the living room, the dining room to 2 of my neighbors. Eu dei a sala de estar e a sala de jantar para 2 vizinhos meus. My work was in the bathroom and the hallway. A minha obra de arte estava no banheiro e no corredor. The 2 people who got these beautiful rooms, they're both gay. E as 2 pessoas que ficaram com as principais salas da minha casa, ambos são gays. They invited their gay friends to the art show. Eles convidaram os seus amigos gays para a exibição de arte. They asked my permission, I said yes. Eles pediram minha permissão e eu disse sim. So that night the door opens, Então naquela noite a porta se abre and in comes a group of men, e aí entra um grupo de homens and they come to my neighbor, e eles vêm até o meu vizinho, hugs and kisses eles se abraçam e se beijam on the mouth. na boca. I'm standing next to my wife. E eu estou de pé ao lado da minha esposa. Here comes some of our friends. E eu digo, aqui estão chegando alguns dos nossos amigos. My wife is gone. A minha esposa se foi Here they come. e eles estão chegando. And my neighbor's waiting to introduce me to all of his gay friends. E o meu vizinho correndo para me apresentar aos seus amigos gays. So there's this beautiful moment. Então há esse momento lindo, Live theater. teatro ao vivo. Okay. So I'm the gay man, Então, and this is Brian. ele é o gay e eu sou o Brian. It might be awkward for him to play the gay man. Vai Yeah? ser constrangedor para o Eduardo ser o gay. My neighbor introduces me to Brian. O meu vizinho me apresenta para o Brian, meu amigo me apresenta para o Brian. He's trying to figure out, am I gay? Ele está tentando descobrir se eu sou gay. My wife is gone. I'm a single man standing there. A minha esposa se foi, eu sou um cara solteiro aqui de pé. So I'm standing there enjoying this E eu estou awkward ali moment. de pé, desfrutando desse momento constrangedor. Finally, I decide to break the ice. I decide. E de repente eu decido quebrar o gelo. Ah, well done. He did a good job, huh? Cheers. Cheers. Saúde. It's important. My gay neighbor was watching this. É importante vocês perceberem que o meu vizinho gay estava observando isso. Will Brian actually touch my friends? Ele estava se perguntando, será que o Brian vai tocar nos meus amigos? See, because by this time he knows that I'm an evangelical Christian. Porque nesse momento ele já sabia que eu era um cristão evangélico. And evangelicals are despised in my city. E na minha cidade, evangélicos são desprezados. The only group in the city thought of less than Christians O único grupo da cidade em que as pessoas têm uma opinião mais inferior are prostitutes. são as prostitutas. We beat prostitutes. A gente vence, Hã? o pessoal tem uma opinião melhor a nosso respeito acerca só das prostitutas. Glória a Deus. Glória a Deus. Every other group you can think of are thought of better than Christians. Todo outro grupo que você possa pensar, na minha cidade tem uma reputação melhor que
que o dos cristãos evangélicos. So my gay neighbors are watching this, Então os meus vizinhos gays estão observando isso. and they see that I have no problem embracing. E eles percebem que eu não tenho problema nenhum em abraçar. So the next time they see me, E na próxima vez, e na vez seguinte em que eles me veem, now they start talking to me. agora eles começam a conversar comigo. Do you understand? Você entende? It doesn't matter what I say. Não importa o que eu diga, Who cares? quem se importa? It's what I do. É o que eu faço. And so my words now match with my actions. De modo que agora as minhas palavras estão de acordo com as minhas ações. Now they are ready to listen. Agora eles estão prontos a me darem ouvidos. And then after the show, E aí depois da exibição de arte, I invited my artist friends to go shopping. eu convidei os meus amigos artistas para ir às compras. Go through the house, Vamos pela casa, and if you like one of my pieces of art, e se você gostar de alguma das minhas obras de arte, it's for you. é seu. Take it. Leve. It's my gift to you. É meu presente para você. 2 weeks ago, I had a birthday party. 2 semanas atrás eu tive uma festa de aniversário. I'm 50. Eu tenho 50 anos. And I invited all my neighbors. E eu convidei todos os meus vizinhos. And I invited my family. E eu convidei minha família. And I invited my artist friends. E eu convidei meus amigos que são artistas. The only gift they could give O único presente que eles podiam dar was a story. era uma história. So our house was filled with stories. Written stories covered the entire walls. Então, a story? Stories. Então a minha casa estava cheia de histórias. So they're reading these stories. Então eles estão lendo as histórias. So people who had no idea are reading about the gangs. Então as pessoas que não tinham nenhuma ideia estão olhando para a parede. Na parede estava pregado as histórias. Eles estão lendo sobre as gangues. They're reading about murals. Eles estão lendo acerca de murais. They're reading that I'm a pastor. Eles estão lendo que eu sou um pastor. I have conversations on the sidewalk now E agora eu tenho diálogos na calçada, every day. todo dia. I'm out with my broom, Eu estou na calçada com a minha vassoura. and here comes Nicodemus. E aí vem Nicodemos. Yeah? And they're asking me questions. E eles começam a me fazer perguntas. How do you do this? Como que você faz isso? What do you think? O que você acha? Wait, what do you people believe? O que vocês, o seu povo acredita? I'm the only Christian they know. Eu sou o único cristão que eles conhecem. So this was an amazing way to plant seeds, this Então, party. essa festa de aniversário foi uma maneira maravilhosa de plantar sementes. And so now I have Nicodemus conversations E agora eu tenho conversas de Nicodemos throughout the neighborhood por toda a vizinhança, with people who hate the church com pessoas que odeiam a igreja and who hate e Christians. que odeiam cristãos. These people are now starting to call me by a new name. Agora essas pessoas começaram a me chamar por um nome novo. My Jewish neighbor across the street, O meu vizinho judeu do outro lado da rua, she actually said ela disse to her friends para suas amigas that she lives across the street from a pastor. que ela é vizinha de um pastor. She told me about this. E ela me disse acerca disso. Is it okay that I call you a pastor? Tudo bem se eu te chamar de pastor? I mean, you're a pastor to all of us. Ela disse, você é o pastor de todos nós aqui. Is this okay? Posso te chamar de pastor? I said, okay. Eu disse, pode. That's my life now. E agora essa é a minha vida. I have another name, by the way. E eu tenho um outro nome a propósito. Those of you who understand black culture in the U.S., Vocês que entendem a cultura negra norte-americana, this is very important. isso é muito importante. I've been called the mayor of 4th Street. The mayor. Eu sou chamado de o prefeito da Rua 4. That's a big deal. Isso é muito importante. When black people elect a white man, there's no vote. They just start calling you, hey, the mayor. Isso é muito importante. Eu não fui eleito, não houve votos. Eles começaram a me chamar de prefeito. E quando negros começam a chamar um branco de prefeito, isso é muito importante. I'm now sharing what I'm learning. E agora eu estou compartilhando o que eu estou aprendendo. And so what I'm doing is I'm traveling here in Brazil right now, yes? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou viajando para o Brasil agora, certo? All my neighbors know I'm here. Todos os meus vizinhos sabem que eu estou no Brasil agora. I tell 2 or 3, Eu digo para 2 ou 3, they tell the rest. eles dizem para o resto, Everyone says the same thing. e todo mundo diz a mesma coisa. We will watch over your wife
A gente vai tomar conta da sua esposa. We will watch over your house. A gente vai tomar conta da sua casa. And please tell us what happened on your trip. E, por favor, nos conte o que aconteceu na sua viagem. So I write a theological reflection Então, eu escrevo uma reflexão teológica about whatever I see or do, acerca de tudo que eu vejo e faço. and I hand it to my neighbor, E eu entrego essa reflexão para os meus vizinhos. to my Hindu neighbor Para o meu vizinho hindu, who's gay, que é gay, who's named after the son of Shiva. cujo nome é em homenagem a Shiva. I hand it to my Jewish neighbors. Eu entrego para os meus vizinhos judeus. I hand it to my Muslim neighbors, Eu entrego para os meus vizinhos muçulmanos. to my gay Jewish neighbors. Para minha vizinha judia e gay. And now families are reading them to their children. E agora as famílias do meu bairro estão lendo essas minhas reflexões para os seus filhos. These are people who hate the church, São pessoas que odeiam a igreja. but wow, are they curious about Jesus. Oh, mas eles estão curiosos acerca de Jesus. This is something I'm learning. This is not a plan. Isso é algo que eu estou aprendendo, não foi nada planejado. So what has happened? Então, o que aconteceu? What has happened with my neighborhood? As I wrap up, O que aconteceu com a minha vizinhança? I just want to share a couple things. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas. You could buy my house for $200,000 Você poderia comprar a minha casa por $200 mil when I moved in. quando eu me mudei para lá. If I put up a sign tomorrow morning, Se amanhã de manhã eu colocar um letreiro, there would be fights. People would fight to buy my house. as pessoas brigariam para comprar minha casa. They would spend over $750,000. E elas pagariam mais de $700 mil por ela. There's now billions of dollars in new development. Agora existem bilhões de dólares sendo investidos no meu bairro. The entire neighborhood has changed. Toda a vizinhança mudou. There are still many poor people, Ainda existem muitos pobres, but all the abandoned houses, mas todas as casas abandonadas, all the rundown houses, todas as casas detonadas, all the empty spaces todos os espaços vazios, now have houses that are very expensive. agora tem casas que são muito caras. And real estate agents E corretores de imóveis are now advertising our neighborhood. estão anunciando a nossa vizinhança. You want to live here. E eles estão dizendo assim: você quer morar aqui? People who write on the internet, they write blogs. E as pessoas escrevem blogs na internet. Another house is up for sale on 4th Street. E eles dizem: tem uma outra casa sendo vendida na 4th Street. And they actually write this. E eles, na verdade, já escreveram isso. Oh yeah, you want to live on that street. E eles dizem: você quer, eu tenho certeza que você quer morar naquela rua. One neighbor told me, a Muslim neighbor, a Muslim woman, Uma muçulmana saw me downtown Washington, D.C. me viu no centro da cidade, em Washington. I was off the street, out of her context. Eu estava fora do contexto do nosso bairro. I was by her office. Eu estava perto do escritório em que ela trabalha. I didn't know. Eu não sabia. She's walking up the street and she sees me. Ela está andando pela rua e ela me vê. She comes into the restaurant, Ela entra no restaurante. interrupts my meeting with the pastor, Ela interrompe o meu almoço com o pastor. says, "What are you doing? E ela diz: o que você está fazendo? You're supposed to be on our street. Você deveria estar na nossa rua. You're supposed to be cleaning our street. Você deveria estar limpando nossa rua. You're supposed to be protecting us. Você deveria estar nos protegendo. You're supposed to be praying for peace on our street. Você deveria estar orando por paz na nossa rua. What are you doing O downtown? que você está fazendo aqui no centro? Go home." Vai para casa. This woman and her husband Essa mulher e o seu marido are newlyweds, newly married, são recém-casados. and they've asked my wife and I to mentor them. E eles pediram a mim e a minha esposa para mentoreá-los. I could go on and on. Eu poderia ficar aqui contando várias histórias. Amazing work that God is doing. Uma obra maravilhosa que Deus está fazendo. I'm learning that God is good, Eu tenho aprendido que Deus é bom. and I'm learning that God gives grace, E eu tenho aprendido que Deus dá graça. and I'm learning that God has a great sense of humor. E eu tenho aprendido que Deus tem um grande senso de humor. And here's something I want to challenge you with. E eu gostaria de desafiá-los com algo. Final thought. Uma última ideia. You're planning a church. Você está plantando uma igreja. You have a timeline. Você tem uma linha do tempo. I will have this in this much time. Eu tenho esse e esse tanto de tempo. We need to plan, A gente precisa planejar. but I want to challenge you to let go of that time. Mas eu gostaria de desafiá-lo a se desvencilhar
dessa linha do tempo, desse planejamento, a wise older pastor told me, um pastor mais velho e sábio me disse. get rid of the timetable. Ele me disse, livre-se da sua agenda, do seu planejamento de tempo. Don't give up, Não desista. and you will be a dangerous person for the kingdom. E você vai ser uma pessoa perigosa para o reino. So that's my challenge to you. Então esse é o meu desafio a vocês. This is not a system that you should copy, Isso que eu acabei de compartilhar não é um sistema que vocês deveriam copiar. but I challenge you to give up the time. Mas eu os desafio a abrir mão do tempo And trust God with everything. e confiar em Deus em todas as coisas. Keys to your house, A chave da sua casa, your very house, and your very life itself. a sua própria casa e a sua própria vida. And watch what God does. E observe o que Deus faz. Thank you for listening. Obrigado por ouvir.